Depois de 23 anos, o São Paulo volta a decidir a Copa do Brasil. Em um duelo que tem como pano de fundo o fato de Dorival ter ganho esta mesma competição no ano passado, dirigindo o Flamengo. E, evidentemente, conhecer a fundo o grupo que vai enfrentar agora. Não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibre, não vejo como um fator que, de repente, possa influenciar. Eu penso muito mais no São Paulo Futebol Clube do que propriamente e individualmente na figura do treinador. A minha maior alegria, meu maior sentimento vai ser o momento em que eu conseguir dar um grande título à torcida São Paulina, pela confiança que deposita, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pelo merecimento que esses jogadores tenham. O time vai ao Rio tendo Arboleda como dúvida. O zagueiro tem uma fibrose na coxa que pode impedir a sua escalação e é provável que apenas amanhã Dorival saiba se poderá ou não contar com ele. Na lateral esquerda, Caio Paulista deve ser titular, o que já aconteceu quarta-feira na derrota para o Inter. Se bem que o Wellington também será opção, já que a sua transferência para o CSKA da Rússia não aconteceu, porque a janela do país europeu fechou antes do negócio ser concretizado. O Flamengo tem um histórico muito positivo e favorável, e nós temos que reconhecer e entendemos. E o São Paulo tem uma necessidade talvez maior do que a que o Flamengo apresente para um momento como esse. E eu acho que é em cima dessa necessidade que nós estamos trabalhando, é em cima dessa carência que nós estamos lutando. E olha, Dorival trabalha muito bem com esse elenco, vem fazendo um excelente trabalho, mas passa pela dificuldade de não conseguir vencer fora de casa, né? Pois é. Mas são 2 jogos, Gabi. O primeiro é amanhã. O que você espera dessa partida? Olha, espero um duelo equilibrado, até porque a esperança dos 2 times está justamente quando um olha para o outro, né? O Flamengo vem que peta ao São Paulo, o São Paulo vem que peta ao Flamengo e acaba dando um pouco de esperança. Mas, brincadeiras à parte, o São Paulo, desde a partida da semifinal, justamente da Copa do Brasil contra o Corinthians, quando a gente assistiu ali no Morumbi, uma energia, uma entrega em campo, taticamente tudo funcionou. Desde então, o São Paulo tem oscilado um pouco, o Dorival fez algumas escalações diferentes. O que a gente observou, por exemplo, na partida contra o Internacional, ficou claro que o time ainda tem algumas coisas para ajustar e o tempo está assim curtíssimo, porque o jogo de ida no Maracanã já acontece nesse domingo. Algumas coisas que eu acho que o Dorival vai ter de ficar de olho nesse time. Primeiro, começando por Lucas e Luciano em campo juntos. Não dá. Não tem como, o Luciano é decisivo, pode fazer muita diferença nessa final, mas o Lucas é mais completo, mais rápido, mais técnico. Então, se tem de escolher entre os 2, eu iria com o Lucas, que mudou muito esse time. Depois, a dúvida em relação ao Arboleda, que ainda não está confirmado para essa partida por causa de lesão. E aí, quem deve assumir o papel dele é o Diego Costa, que passou por altos e baixos. Eu acho que o Arboleda é melhor do que ele, mas se não tem condições, acho que o Diego Costa é capaz, sim, de dar conta do recado. Festa do lado São Paulino, nós vamos ao CT do São Paulo na Barra Funda com o nosso Giovanni Chacon, porque há uma expectativa muito grande, já o ônibus do São Paulo vai sair em direção ao aeroporto, São Paulo que viaja ainda hoje para o Rio de Janeiro, para o jogo de amanhã às 4h. Como é que está a expectativa aí no CT da Barra Funda, Chacon? Porque a gente sabe a euforia da torcida São Paulina, claro, teve jogo nesse meio de semana, mas isso eu vou deixar para daqui a pouquinho você falar. Antes disso, como é que está a movimentação aí no CT da Barra Funda, no apoio da torcida São Paulina para empurrar o time nessa decisão amanhã, Chacon? Exatamente, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. Estamos aqui na porta do CT da Barra Funda, do CT do São Paulo, onde o Tricolor realiza o treinamento antes dessa viagem para o Rio de Janeiro. Treinamento que começou às 10h30 da manhã, mas já contava com torcedores desde as 9 da manhã por aqui, pela frente, pelo entorno do CT da Barra Funda, empurrando a equipe nesse último treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro. Novidades do treinamento, tá? Já antecipando uma questão importante que ficou na dúvida na cabeça de alguns torcedores, vai ou não vai? O Arboleda tem grandes chances de estar em campo contra o Flamengo já nessa primeira partida. A lesão que ele teve no jogo pela eliminatória da Copa do Mundo com a seleção equatoriana não foi tão grave. Então há uma boa chance do Arboleda compor a zaga junto do Beraldo
nessa partida contra a equipe do Flamengo. O Dorival Júnior está encerrando o treinamento agora, geralmente numa hora e meia de treinamento, aquele treinamento mais intenso, mas sem muita longevidade, digamos assim, sem ser muito longo o treinamento. Então já deve estar terminando, na sequência eles ainda vão, claro, tomar banho, aquela resenha final, né, aqueles últimos acertos, principalmente táticos. Depois eles almoçam e depois, na sequência, o último ato será entrar no ônibus e passar por aqui. Nessa torcida fantástica, vamos mostrar um pouquinho como é que tá a torcida. Vou aqui até sair um pouquinho da frente para mostrar como é que tá a torcida. Na hora que eu te devolver, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da onde eu tô e vou acompanhar com o torcedor aqui um pouquinho dessa festa, tá bom, Gabriel? Ô, Chacon, com relação ao time titular de amanhã, a expectativa da torcida do São Paulo é para saber quais vão ser os titulares, porque do lado do Flamengo já se noticia, o Mauro César disse ontem aqui na programação da Jovem Pan, que o Gabigol deve ser banco. Só que o meio de semana não foi muito bom para o São Paulo, não. Os titulares basicamente entraram em campo contra o Internacional e perderam o jogo de virada. A expectativa agora da torcida do São Paulo é justamente para saber como é que o time amanhã vai ser, como é que o time vai se comportar amanhã no Maracanã. Já dá para saber mais ou menos qual vai ser o time titular. Eu sei que não há tantas dúvidas assim, mas é a preocupação do torcedor do São Paulo, né? É isso, e dá pra gente tentar fazer um esboço. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar um pouquinho com a torcida para mostrar essa festa bonita que o torcedor do São Paulo está fazendo por aqui na porta do CT da Barra Funda. Muito bacana, torcedor comparecendo, tem aí milhares de torcedores, certamente aqui na porta do CT da Barra Funda. Olha só o tanto de bandeiras, né? A torcida marcando presença desde cedo por aqui, acreditando no título, e a gente conversa daqui a pouquinho com os torcedores por aqui. Mas dá para dar um esboço do que vai ser o time titular, muito próximo do que entrou contra o Internacional, tá? Então o Rafael deve ser o goleiro, Rafinha, Arboleda, o Beraldo e o Caio Paulista na zaga. Há uma dúvida entre o Caio Paulista e o Wellington nessa posição, porque o Caio tá voltando de lesão, então ainda não se sabe se ele tem segurança, né? Se ele tem muita parte física pronto para aguentar 90 minutos ou para começar jogando. Senão ele vai ser certamente uma modificação. O Pablo Maia será titular sem dúvida nenhuma. O meio-campo que ainda deve contar com o Alisson como um segundo volante. E aí uma dúvida, Rodrigo Nestor ou Rames Rodrigues, né? É uma dúvida que tem a equipe do São Paulo. Rames Rodrigues que estava com a seleção colombiana e não atuou contra o Internacional. No ataque ainda está vendo se encaixa junto Luciano, Rames, o Caleri e o Lucas, mas há uma possibilidade de começar, por ser um jogo que pode ser muito físico, começar com Wellington Rato, com Lucas Moura e com Jonathan Caleri. O Luciano, nesse caso, iria para o banco. Essa uma provável equipe do São Paulo para a partida de amanhã, jogo importante, que, claro, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes. Gabriel. E sobrou muita crítica depois do jogo contra o Internacional no meio de semana, né? Derrota por 2-1, porque esses mesmos titulares estavam em campo. A sorte do São Paulo, digamos assim, um alívio do torcedor do São Paulo foi que o Flamengo perdeu também e tomou uma cacetada do Atlético Paranaense por 3-0. Mas isso não justifica, até porque amanhã o jogo é outro, a página vira e a expectativa também muda, né, Chacon? Lógico, é outro campeonato, é outro momento. O jogo contra o Internacional era importante? Claro que sim, claro que é importante. É importante cada ponto conquistado ou aquele que é deixado de ser conquistado no Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que você vira a chavinha e começa a pensar numa decisão de Copa do Brasil, tudo muda. Agora é um outro panorama. O São Paulo vai enfrentar uma equipe que está no momento de crise, que é o Flamengo. Então há uma possibilidade sim do São Paulo conquistar um resultado positivo. O que é um resultado positivo no Rio de Janeiro? Não é só a vitória, mas um empate traz muita possibilidade do São Paulo ser campeão jogando em casa. Uma festa que parece ser muito grande, que está sendo armada para o jogo de volta no estádio do Morumbi. E se depender da torcida que está por aqui, Gabriel, com certeza o São Paulo cresce muito as suas chances de ser campeão. Esse último empurrão, esse último momento de apoio antes de uma viagem, agora que está indo para o território hostil, entre aspas, um território inimigo, é muito importante para a equipe do São Paulo
empurrar e ir em busca desse título da Copa do Brasil, o único título que falta para o São Paulo conquistar.